Deixa eu começar. Começou então a gravação da nossa aula. Bom dia para todos. Pessoal, tem a permissão de vocês para gravar a aula e posteriormente aí, disponibilizar a gravação aí? Alguém se opõe que eu grave? Não? Tá Sim. Podemos gravar. Então tá. Então, hoje à tarde, aí, pessoal, disponibiliza a gravação aí para vocês como é de praxe, tá? Bom, em primeiro lugar, pessoal, bom dia. Eu vou fazer o seguinte agora, já que eu tenho autorização para gravar a aula, vou apresentar minha tela, tá? Compartilhar aqui com vocês e vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje, pessoal, é lembrar, tá, o que a gente fez, né, o que a gente estava fazendo, porque semana passada foi feriado, então, em função disso, a gente já não conversa há alguns dias, assim, né? E após isso, então, a gente vai falar de assunto novo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente falou aqui, tá? Bom, em linhas gerais, pessoal, a gente estava falando disso aqui, ó. A gente estava falando das medidas de temperatura e das escalas termométricas. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas a gente falou disso aqui, dessas escalas aqui, né? Que são essas três, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essas são as três principais escalas que a gente tem, tá? Mas enfim, existem outras e qualquer um de nós, como a gente viu em aula, pode construir uma escala, desde que atribua, tá, pontos para as escalas aqui. Sendo que o ponto de baixo vai ser sempre o ponto de fusão do gelo na escala e o ponto superior da escala vai corresponder ao ponto de ebulição da água na escala, né? Então, se o professor Sam quiser fazer uma escala, ele pode botar alguns valores aqui, por exemplo, sei lá, 50 graus Sam e 150 graus Sam. E isso, né, vão ser os pontos da escala dele, sendo que o ponto de baixo, o 50 ali, vai corresponder, tá, ao ponto de fusão do gelo e o 150 ao ponto de ebulição da água, tá? Então, qualquer um de nós pode fazer. Uma coisa aqui que a gente falou aqui, ó, bem importante, ó, é lembrar dessa equação aqui, né, pessoal? Que é a equação de conversão de Celsius para Kelvin, né? Então, é bem importante lembrar isso aqui, porque o Celsius é a unidade que a gente utiliza no cotidiano, mas o Kelvin é a unidade do sistema internacional. Então, inclusive, né, alguns professores de química ensinam os alunos a fazer a conversão de Celsius para Kelvin da seguinte maneira, porque tem a temperatura em Celsius, que em Kelvin soma na temperatura em Celsius 273. Aí tu vai ter a temperatura dada em Kelvin. Vocês podem fazer isso tranquilamente na avaliação, nos exercícios, tá? Se tem em Celsius, que é em Kelvin, soma 273. Mas eu julgo que o importante, pessoal, é lembrar como constrói essas escalas, coisas que a gente fez, tá? Nas aulas anteriores. Eu mostrei para vocês como é que a gente fazia isso aqui. Então é importante lembrar isso aqui, que a gente pega o C menos 0 sobre o número de partes, F menos 32 sobre o número de partes, simplifica, chega, por exemplo, na equação aqui, né? Entre Celsius e Fahrenheit. Mas, enfim, de todas as escalas, de todas as equações, a que eu julgo mais importante é essa aqui. Agora, tem um ponto aqui que eu acho que é bem relevante, tá, da gente lembrar, que é aquele ponto que eu falei do zero absoluto, tá? O zero absoluto, tá, um ponto muito importante para a gente aqui, é o ponto, né, pessoal, correspondente a menos 273 graus Celsius, né, em que, né, as partículas de um corpo perdem totalmente o movimento. A gente falou desse ponto aqui, tá? Lembre que temperatura tem a ver com a agitação térmica das partículas de um corpo. Em linhas gerais, a gente poderia dizer o seguinte, que quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura. No zero absoluto, as partículas do corpo estão completamente paradas. Então, foi isso que a gente falou. Bom, o que a gente fez aqui? A gente fez uma diferença entre calor e temperatura. Lá atrás, a gente fez uma diferença entre calor e temperatura. Eu aviso vocês que a aula de hoje é uma aula mais teórica, então a gente não vai fazer muito exercício de conta aqui, mas nós vamos falar de um exercício muito importante, tá? Vamos falar de uma situação muito importante envolvendo calor e temperatura. Antes da gente seguir, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui, vou procurar uma imagenzinha, tá? Para a gente lembrar essa história de calor e temperatura aqui. O que a gente falou lá atrás, tá? Então, deixa eu ver se a gente consegue achar aquela imagem que até eu tinha colocado por aqui. Vou pegar essa aqui, ó, tá? Essa aqui já dá para a gente pensar. Essa aqui eu não gosto porque usa o conceito, a ideia de quente e frio, tá? Então, deixa eu ver se eu acho uma outra aqui que não traga aquilo. Senão vai aquela lá. Bom, não apareceu nenhuma rapidamente, então vai aquela ali mesmo. Lembrando que aqui a ideia de quente e frio, pessoal, a gente esquece, né? Na física, porque quente e frio é sensação térmica, mas eu vou colocar aqui, tá? Então eu vou pegar essa outra, acho que vai ficar melhor até, tá? Então, mas ela é pequena, então vamos pegar essa aqui mesmo. Então o que acontece aqui, ó, tá?
Assim, ó. Vamos imaginar então um corpo quente e frio, vamos esquecer, tá? Isso aqui tá errado. Ah, mas tá na internet. Vocês sabem que a internet tá cheia de coisa errada, tá, pessoal? Então, corpo a alta temperatura, corpo a baixa temperatura. Vamos falar desse jeito. Então, qual a diferença entre esses corpos aqui, tá? Basicamente, a gente viu que quando tem um corpo a alta temperatura, a agitação das partículas desse corpo é maior que a agitação das partículas desse, ou seja, a energia térmica é diferente. Esse aqui tem uma quantidade de energia térmica maior, esse uma quantidade de energia térmica menor. Calor é a troca de energia que existe entre eles devido à diferença de temperatura. Né? A gente falou isso aqui. Só existe a possibilidade de falar de calor quando os corpos estão a temperaturas diferentes, enquanto eles estão trocando energia. Por exemplo, aqui, ó, tá? Agora secou, mas eu tinha um café aqui dentro, tá? Na outra aula que eu estava dando antes. Então, o meu copo de café estava a alta temperatura, tá? Ele perde energia para o ambiente, tá? Ele tem uma energia térmica, né, maior que o ambiente, ele está, né, aquecido, então ele perde energia térmica para o ambiente, e aí diminui a temperatura. Esse processo de trocar energia com o ambiente é que a gente chama de calor. Então, ele estava a alta temperatura, o ambiente uma temperatura menor, as partículas do copo de café estavam mais agitadas, a energia térmica do copo de café era maior, a energia térmica do ambiente era menor. Trocou energia, a gente chama essa troca de calor. E aí o copo, quando iguala a temperatura do ambiente, não troca mais energia com o ambiente, e aí a gente não pode mais falar em calor. Tá? Eu friso isso, porque sempre que a gente fala de calor, as pessoas pensam assim, o corpo perdeu o calor. Não, não perdeu o calor. Diminui a temperatura ou aumenta a temperatura. Isso é normal. Pessoal, ninguém perde ou ganha calor. Você ganha energia ou você perde energia. Tá? Você aumenta de temperatura ou você diminui de temperatura. A troca de energia é que é o que a gente chama de calor. A palavra calor é o trânsito de energia. A gente falou isso lá atrás, mas é muito importante a gente lembrar. Hoje, a gente, como eu falei, vai falar dos processos de transferência do calor. Então, a gente tinha falado, só fechando aqui rapidamente, tá? Então, a gente tinha falado das escalas termométricas, da diferença entre calor e temperatura, e hoje nós vamos falar dos processos de transferência de calor. Antes de começar aqui, ó, processo de transferência de calor, eu vou fazer uma pausa rápida aqui e vou perguntar, alguém precisa que eu explique algum ponto, alguma circunstância envolvendo temperatura e calor anterior ali, ou eu posso continuar? Não tem dúvida naquilo? Tá tranquilo? Eu vou olhar o chat ali, se ninguém colocar nada no chat, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Pode continuar. Então tá, Leonardo. A Leonardo me autorizou a continuar aqui. Se alguém quiser interromper a qualquer momento, por favor, fique à vontade. Então, hoje nós vamos falar de como acontece, tá, a transferência de energia na forma de calor. É isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, pessoal, eu não gosto muito de ler texto, mas aqui é importante a gente ter isso. Olha aqui, ó, essa frase, que vocês não precisam decorar, mas precisam entender, é claro, tá? É uma frase importante de ser lida. Calor é a energia térmica em trânsito. Então, isso aqui, ó, é muito importante a gente entender. Enquanto a troca de energia, a gente fala de calor, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, vou voltar naquela imagem que eu estava, ó, calor é energia térmica em trânsito. Quando esse corpo está a alta temperatura e esse está a baixa temperatura, existe energia térmica em trânsito. Esse trânsito de energia é o que a gente chama de calor. Alta temperatura, a energia que é maior. Baixa temperatura, a energia que é menor. Tá? Esqueça o quente e o frio aqui, é alta temperatura e baixa temperatura. Muito bem. Só para a gente frisar isso aqui. Bom, então a gente tem, claro, o que é calor. Mas assim, quais são as maneiras que a gente tem de transferir energia? Ou de outra maneira, quais são as maneiras que a gente tem de fazer a transferência de calor entre os corpos? Bom, eu mesmo respondo. Existem três maneiras aqui, tá? Então existe a condução, a convecção e a irradiação. Antes de eu continuar, eu vou frisar que, claro, esse material vai ficar disponível para vocês, né, no grupo, no SIGA, essas coisas todas que eu vou disponibilizar para vocês. Só a título de tranquilizá-los, tá? Porque a pessoa sempre me pede os materiais, então assim, eu sempre coloco ali. Às vezes demora um pouco, mas vai lá, tá? Fica tranquilo que vocês vão receber o material. Bom, então o que acontece aqui? Quais são os três aqui? Condução, convecção e irradiação, tá? Então, primeira coisa, o que é a condução? A condução é o processo de transmissão de calor, tá? Que acontece tipicamente nos sólidos. Quando eu falo sólidos, pessoal, eu não estou falando exclusivamente dos metais, eu estou falando de sólidos.
A gente costuma utilizar os metais como exemplos por um motivo simples, assim. Os metais, a gente viu, discutiu, são bons condutores de energia térmica, tá? São bons condutores, né, de calor. Basicamente isso. Então a gente percebe no nosso dia a dia a condução acontecendo mais nos metais. Mas não é que não aconteça numa parede de uma residência, por exemplo. Acontece, tá? Acontece, por exemplo, nessa caneca. Acontece. Mas é mais comum a gente dar exemplos aqui envolvendo metais, tá? Então aqui, ó, tem uma figura que mostra o processo de transmissão de calor por condução. Eu vou explicar ele passo a passo. Aqui você tem uma panela, uma frigideira, e quem está em contato com essa superfície aquecida aqui, ó, tá, que é uma mesa ali, né, aquecida, é a parte de baixo da panela, né? Apesar de a parte de baixo da panela estar em contato com a mesa, o cabo, se for metálico, ele acaba aquecendo também, né? Isso é a condução. Tá? Isso é a condução. Eu vou explicar como acontece, mas só para vocês pegarem um exemplo, então. O cabo da panela, se for metálico, vai aquecer. No nosso caso aí, quando a gente está no IF, é muito comum a gente ver o processo de condução acontecendo. Você vai tomar um chimarrão, o bico da bomba também está quente, apesar do bico da bomba não estar em contato com a água, tá? Também é condução. Um cabo de colher em contato com o alimento, né, que está uma alta temperatura, esse cabo da colher também levanta de temperatura. Então, também é condução acontecendo ali, tá? Como eu falei, a maior parte dos exemplos acontece para nós no dia a dia com metais, mas pode acontecer na parede de uma casa, receber sol, né, o sol transmitir energia para dentro da casa por condução. Pode acontecer, tá? Mas enfim. Então, assim, como acontece a condução? Então, a condução, ela acontece via colisões entre átomos e moléculas de uma substância e a subsequente transferência de energia cinética. Não entendi nada. Então agora eu vou explicar isso com uma imagem, para ficar mais tranquilo aqui, que eu sei que isso não é muito fácil de entender, tá? Essas duas imagens aqui eu vou apagar, eu vou achar uma imagem que tem por aqui, tá? Que eu separei, que era exatamente sobre isso. Aqui. Aqui a gente tem uma imagem que vai dar uma ideia de como acontece a condução, tá? Imagina que isso aqui, pessoal, tá? É uma barra metálica, tá? Uma barra metálica. Pode ser uma barra de qualquer outro sólido. Mas, para simplicidade, para ficar mais fácil da gente entender, eu vou imaginar que é uma barra metálica, tá? Como isso aqui, mais ou menos, ó. É uma barra metálica em contato com uma chama. Mais ou menos isso aqui. Aliás, esse é um dispositivo, pessoal, que a gente consegue utilizar em laboratório para medir a dilatação dessa barra, né? Inclusive, a gente está com um laboratório de física montado lá no IF, com experimentos de dilatação e de temperatura. Só que não se pode usar em função da pandemia, a gente não está indo no campus, como você sabe, tá? Mas tem isso lá para a gente medir. Muito bem. Então, aqui, o que acontece, ó? Imagina que essa extremidade da barra aqui, ó, tá? Antes de eu seguir, tá? Então, isso aqui é uma barra metálica, tá? E eu estou vendo ela dentro, eu consigo ampliar e enxergar o que está acontecendo dentro da barra, tá? Então, vamos lá. Aqui está a barra, eu coloco uma chama em contato com a barra ali, ó, tá? Essa região da barra, ó, ela está a alta temperatura. E essa região da barra está a baixa temperatura. É por isso essa diferença de agitação aqui, ó. A gente falou lá atrás, tá, que temperatura tinha a ver com isso, ó, né? Agitação térmica, né? Então aqui essas partículas ganham energia e ficam louquinhas aqui, ó, agitadas. Essas outras, elas têm energia, mas elas têm menos energia do que essas daqui, né? Mais à esquerda, aqui no meu caso. Então elas estão menos agitadas, ou estão pouco agitadas. À medida que a temperatura dessas partículas aqui à esquerda, aqui, ó, vai crescendo, a agitação delas vai aumentando. Tá? Elas vão começando a ficar mais agitadas. E essa agitação aumentando, elas fazem com que partículas próximas a elas também vibrem mais. Então, por exemplo, aqui, ó, as partículas estão bem agitadas e próximo a elas tem algumas outras partículas que começam a agitar porque essas aqui começam também a oscilar mais. Essa agitação ela vai sendo transmitida de partícula para partícula até que, nessa extremidade, essa agitação aumenta e a temperatura da barra como um todo aumenta. Vou fazer isso de novo. As partículas aqui ó, estão bem agitadas, vão agitando as partículas que estão no lado, essas que estão do lado vão agitando as que estão mais longe ainda da outra extremidade, elas começam a aumentar cada vez mais a agitação, e aí essa extremidade, que não é a extremidade que está em contato com a barra, ela aumenta de temperatura. Pausei. Alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ir para a tela do Meet ali. Alguma dúvida aqui? Preciso explicar isso de novo? Tá claro como acontece a condução?
tranquilo, né? É um processo. A Leonarda falou que não, o Guilherme falou que é tranquilo. Leonarda, por favor, qual é a tua dúvida ali? O que que acontece? Como que eu posso te ajudar a entender isso? Eu não sei, eu não precisa. Ah, não precisa repetir. Tá. Tá. É que eu vi um não, achei que você não tinha entendido. Tá, mas então, tranquilo. Se ficou claro, tá. Não, capaz, tá tranquilo, Nana. Eu que fico pedindo desculpa aqui. Que bom que você entendeu, tá? Assim, então só para a gente fechar, pessoal, é assim que acontece isso. Ó. Um cabo de colher, quando está em contato com o alimento, né? Ó, a colher está em contato com o alimento, lá a colher, ó, vibra, e essa vibração vai sendo transmitida até o cabo, né? A mesma coisa acontece quando você assa carne, por exemplo, utilizando um espeto metálico. Você coloca o espeto em contato com a carne, fura a carne com o espeto, né? Aí o espeto aquece e conduz energia para dentro da carne. E aí ela, como um todo, acaba assando. É assim que funciona também. É a condução acontecendo ali. Claro, né, pessoal, esse processo de colocar o espeto na carne tem alguns, é o mais tradicional que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul para essa carne, mas ele tem alguns reveses, assim, vamos falar. Você assa a carne até mais rápido se o espeto é metálico, mas se você não cuidar, a carne resseca, e muito rapidamente. Então tem que ter esse detalhe aí. E você já vai perder suco da carne só por furar a carne ali. Então, né, é muito tradicional, por exemplo, os caras fazerem churrasco em grelha, né, no Uruguai, na Argentina, com parrilla, para não furar a carne e não perder a suculência da carne. Então tem essas outras técnicas que os caras usam. E antigamente se usavam espetos de madeira, que não eram bons condutores, que também era o que estava disponível, para assar a carne mais lentamente e manter a suculência dela. Então, um exemplo, assim, né, que a gente tem aí de condução, tá? Enfim, esse é um processo bem comum no dia a dia da gente. Perceba, pessoal, ele pode acontecer com qualquer sólido, mas a gente vê mais os metais. Agora, nós vamos falar aqui de dois processos que eu considero muito importantes aqui. Esse último processo aqui, esse segundo processo aqui, ó, particularmente para vocês, gente, tá, que são da agro, eu considero um processo assim, ó, bem importante porque dá margem a discutir um assunto que a gente vai ver aí no final, assim, que existem vieses, assim, existem olhares diferentes sobre isso, e não sou eu que vou resolver o dilema, sabe? Mas existem vieses diferentes, assim. Mas, enfim, vamos falar dele aqui. Esse processo aqui é a convecção, tá? Esse processo eu considero um dos mais importantes. Primeiro, pela formação de ventos, tá? Ele é responsável, em escala global, pela formação de ventos. E ele é responsável, esse processo, em escala global, pela regulação térmica dos oceanos. Tá? Então, a convecção ela é responsável pela regulação térmica dos oceanos. As chamadas, vocês já devem ter visto falar isso, né, esse nome, as chamadas correntes marítimas, elas são formadas por convecção. Tá? Os ventos, eles são formados por convecção. Esses dias eu estava vendo, tá, que aquele ditado que existe no Rio Grande do Sul, né, que venta norte 3 dias e no terceiro dia chove, é verdade. E tem a ver com convecção. É a aproximação de uma fonte fria, trocando energia térmica. A gente vai tentar entender isso também na sequência. Talvez não entenda exatamente os 3 dias, porque eu não fiz uma medida disso, não fiz uma leitura mais apropriada, mas para a gente entender, tá? Vamos lá. O que acontece, tá, pessoal? A convecção, ela consiste no movimento dos fluidos. Fluidos, pessoal. Eu vou para a tela do Meet aqui para a gente se fazer entender, tá? Fluidos, gente. Sempre que eu falar em fluido, líquido é fluido, gás é fluido. Então, fluidos são os líquidos e os gases. Eu sei que isso é fácil, mas muita gente tem dúvida disso. Então, assim, sempre que eu vejo, né, calor propagando num líquido ou num gás, eu estou trabalhando com o processo de transmissão de calor por convecção, fluidos, tá? Muito bem, isso é a primeira coisa. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Como que funciona a convecção? Convecção é um movimento, tá, da massa fluida devido à diferença de densidades. Eu sei que isso é complicado de entender falando assim, mas eu vou colocar exemplo na tela para tentar fazer vocês enxergarem melhor como funciona. Eu vou repetir a frase e aí eu tento colocar isso na tela. Ó, é o movimento da massa fluida, do fluido como um todo, devido à diferença de densidades. Não entendi? Não tem problema. Então agora eu vou tentar me fazer entender, tá? Se vocês não entenderem, eu me faço entender de alguma maneira. Eu vou tentar me fazer entender. Então aqui a gente tem um fenômeno que é comum na casa da gente, tá? Esse fenômeno que é comum na casa da gente é uma panela com água em cima do fogão.
uma chaleira com água para aquecer água para o chimarrão em cima do fogão, enfim, né? Fenômeno comum na casa da gente aqui, nada demais. Bom, o que acontece? Eu coloco, né, a panela em contato com a chama e a água na parte de baixo, obviamente, vai ser quem vai levantar de temperatura primeiro. Obviamente, porque está mais próximo da chama. É óbvio isso, né? Pela questão da distância, ela está mais próxima da chama, ela vai levantar de temperatura primeiro. A água, né, na região de baixo da panela, fica com uma temperatura mais elevada. Então ela fica menos densa, com uma densidade menor. E aí acaba subindo. Entendeu? Aqui, ó, a água a alta temperatura é menos densa e sobe. Isso provoca o movimento da água que está na parte de cima da panela, que é mais densa, e desce. Entendeu? Ó, água a alta temperatura sobe, água a baixa temperatura desce. E isso aqui, ó, né, esse movimento aqui é a corrente de convecção que vai transferindo o calor. Alta temperatura, baixa temperatura. Alta temperatura, baixa temperatura. Perceba que o calor vai, ó, do corpo de alta para o corpo de baixa temperatura. Para a região, no caso aqui não é corpo, é o mesmo, né? Da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura, devido à diferença de densidades. Água a alta temperatura menos densa sobe, água a baixa temperatura mais densa desce, tá? Aqui tem um negócio muito interessante, tá? Que os animais na natureza sabem usar isso. Por exemplo, se vocês já viram um passarinho, um pássaro voando e flutuando, ele às vezes é muito engraçado você ficar percebendo que ele voa e ele sabe pegar as correntes de ar quente, de alta temperatura, que são ascendentes para subir, sem bater asa. É muito engraçado você ver, assim, que às vezes, esses dias tinha aqui perto de casa, os passarinhos voando, assim, enchendo minha casa, tinha um pássaro voando, e ele, parecia que estava brincando, né? E ele, quando caía, ele pegava exatamente a corrente de ar quente, que é ascendente, menos densa, e subia de novo. E aí, quando caía, voltava e fazia... Então, eles têm essa habilidade, é uma coisa muito interessante, inata, né, do animal, assim, por exemplo. Inclusive, também é usado em navegação aérea, por exemplo, assim, os caras, quando tem aqueles aviões que se chamam de planador, eles fazem exatamente a mesma coisa, eles imitam o voo do pássaro fazendo isso, pegando corrente ascendente para o avião subir. Bom, então, só para fechar, ó, devido à diferença de densidade, a água a alta temperatura sobe, menos densa, a água a baixa temperatura, mais densa, desce. Tá? É isso, isso é a corrente de convecção. Se vocês olharem isso dentro de uma panela, no fogão de vocês vão ver o movimento da água ali dentro. Eu vou para o MIT e vou perguntar aqui exatamente no MIT o seguinte, essa parte aqui está tranquila também, né? Acho que não fica dificuldade com relação a isso. Sim ou não? É tranquilo. Agora, assim, é bem sossegado. Agora nós vamos fazer o seguinte, quais são os exemplos que a gente tem disso e que eu acho que são importantes? Bom, gente, sempre que eu tento, né, às vezes a gente não consegue, mas sempre que a gente pode, né, a gente tende, ou tenta pelo menos, adequar o que está sendo ensinado, né, ao que vocês vão fazer na prática de vocês. Claro que vocês não vão, como técnicos agrícolas, trabalhar necessariamente com convecção, essa coisa toda, mas entender a situação pode ser, de alguma forma, interessante. Então, vamos pegar algumas situações, tá, de convecção que podem ser interessantes para vocês. Essa aqui talvez seja a mais imediata. Tá? Então, assim, aqui a gente tem a formação de ventos. Como se explica a formação de ventos, por exemplo, em regiões que têm água, ou em qualquer região, na verdade. Depois a gente até pode falar do regime de chuvas e por que o desmatamento, né, ele pode alterar o regime de chuva de uma determinada região. Tá? Enfim, né? O que acontece? Aqui, ó, por exemplo, ó, a gente tem duas regiões. Uma região aqui, ó, por exemplo, vamos imaginar isso no litoral. É mais fácil a gente imaginar no litoral, mas a gente consegue transferir isso para regiões não litorâneas, como, por exemplo, aqui em Alegrete. A gente consegue fazer isso. Imagina um regime de chuva em Alegrete que a gente vai conseguir fazer isso. Podemos discutir a partir dessa imagem. Mas no litoral, quem já foi na praia, sabe que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá? Chega um certo horário que a gente não consegue ficar na beira da praia por causa do vento, tá? Enfim, como que funciona? Aqui você tem a areia e aqui você tem a água, tá? A areia e a água, elas têm uma característica que é diferente para ambas, que nós vamos estudar na sequência. Existe um conceito associado às duas, a areia e a água, que é diferente para ambas. A areia, você sabe isso, ela levanta de temperatura mais rapidamente do que a água. Já caminhou na areia quente, né? E aí foi correndo para a água. Você já fez isso, certamente aí, tá? Aqui eu estou falando com gente que entende o que eu estou falando, isso é muito bom. Então, assim,
você caminhou na areia, né, a alta temperatura ali e foi para a água. A areia, ela levanta de temperatura mais rapidamente do que a água, a terra de maneira geral, tá? Levanta de temperatura mais rapidamente do que a água. O que acontece? Essa região aqui, ó, né, a região onde tem terra, fica uma temperatura mais elevada. E essa região aqui, ó, onde tem água, fica uma temperatura menos elevada. Então, veja, aqui, ó, o ar próximo na Terra é menos denso, tá? Por quê? Porque a temperatura é mais elevada. Então, o ar aqui é menos denso, ele sobe. E aqui o ar, ó, é mais denso, ele desce. E aí ele sopra em direção à Terra. Isso é a brisa marítima que a gente chega na beira da praia e percebe. Quando você chega na beira da praia, tá, pessoal, o vento que você recebe é exatamente essa diferença de temperatura causado por essa diferença de temperatura entre a terra e a água. É a corrente de convecção acontecendo. A alta temperatura na areia sobe, a baixa temperatura na água desce e aí dá o vento que te empurra para fora da praia. Que no Rio Grande do Sul, como eu falei, a gente não consegue ficar muito tempo ali. Agora, como que isso influencia no regime de chuvas? Pensa, por exemplo. Ó, se a gente pensar naquele ditado que eu acabei de falar, dos 3 dias de chuva ali, dos 3 dias de vento e depois chove, é isso. É vento quente, cara. É vento quente vindo de norte, entende? Esse vento quente traz uma massa quente e, como volta, uma massa fria entra na região trazendo umidade e chuva. E, por algum motivo, que eu não sei exatamente qual, a distância que essa massa demora para percorrer aqui no Rio Grande do Sul é aproximadamente 3 dias, até que então a massa úmida entra, vence a barreira e começa a chover. Vê se faz sentido aqui de novo. Ó. Vem uma massa de ar quente e seco. Essa massa de ar quente e seco, ela carrega da região da Argentina, do Uruguai, eu também não sou meteorologista, carrega da região da Argentina e do Uruguai uma massa de ar fria, tá? Essa massa de ar fria entra no estado e chove. É uma corrente de convecção. É a troca de calor entre os corpos acontecendo por convecção. Eu vou parar aqui e vou voltar para a tela do Meet. Deu para entender como funciona esse regime de eventos a partir da convecção? Tranquilo. Agora, pensem comigo. Isso tem relação com a prática de vocês? Tem. Atualmente, tá? Uma das maneiras que as pessoas têm, né, de controlar, eu vou falar desse jeito, praga na lavoura, nas culturas, é utilizar pulverização, por exemplo, com aviões. Né? Ali na entrada, ali perto da polícia rodoviária, você sabe, né, quem conhece ali a faixa ali, sabe, né, que tem, né, inclusive, uma empresa, né, de aviões ali que faz pulverização. Tá? Não vale a pena falar o nome, mas você sabe que tem aqui, é muito comum fazer isso. Tá? Agora, o que acontece, pessoal? Quando alguém pulveriza, né, envenena, tá? Muitas vezes acontece o seguinte, o cara tem que, veja, assim, o cara contrata para fazer o serviço, aí o cara vai ter que pulverizar a cultura. Às vezes ele tem que pulverizar mais de uma no dia, às vezes mais, 2, 3, não sei como é que funciona, mas o cara tem que fazer aquilo ali, executar aquela tarefa. E aí, muitas vezes, né, não é levado em conta, tá, o regime de ventos que está acontecendo naquele momento. Ou seja, como os ventos estão se distribuindo naquele momento. O cara, claro, ele sabe, não está chovendo, não vou poder pulverizar, enfim, está ventando de tal jeito, mas, né, é muito comum acontecer acidente relacionado com esse tipo de situação, porque não se leva em conta as condições atmosféricas adequadas que têm a ver com a convecção. Então, com a diferença de densidade, com a convecção, com a formação de ventos. Então, assim, o que acaba acontecendo com isso? Bom, os defensivos, se quiserem chamar de defensivos, ou agrotóxicos, se quiserem chamar de agrotóxicos, não sou eu que vou dizer isso aqui, tá? Eu não tenho base para isso, eu sou professor de física, tá? Chame você como quiser, tá? Enfim, aqui na região de Alegrete, por exemplo, eu acho que se chama mais de defensivo do que de agrotóxico, mas enfim, tá? Esses produtos, vou falar assim, eles caem na planta. Só que se o regime de evento ele não é estudado, eles são carreados para outros lugares. Essas gotas, tá, que são colocadas, de veneno que são colocadas, elas têm uma certa densidade. Se elas são, por exemplo, se o vento consegue carrear elas para outros lugares, por causa da densidade delas, né, então assim, o que acontece é o seguinte, elas acabam caindo em regiões que não são regiões em que estava previsto cair. É comum, assim, por exemplo, cara,
Isso eu tô falando uma coisa que eu acho que você sabe. É comum o cara imaginar que vai pulverizar um lugar e aí acaba que na propriedade do vizinho cai veneno. Eu acho que você está sabendo isso. Eu vou falar veneno aqui, mas no sentido assim de popular, né? No sentido de tarjar ou de simplesmente dizer que é tudo veneno, tá? Enfim, estou só usando a palavra veneno de uma maneira bem simples aqui, bem prosaica. Então, o cara vai lá, pulveriza e cai o negócio na cultura do vizinho, tá? Isso é normal, mata abelha, polui rio, enfim, essa coisa toda. Tranquilo. A lei, tranquilo não, horrível, mas assim, cai lá, tá? Aí tem uma série de danos na cultura do vizinho lá. Então, já vi história, eu não sei se isso é verdade, de gente que perdeu plantação de melancia porque caiu o defensivo de soja na lavoura dele, entendeu? Eu já vi isso daí, essas histórias assim. Não sei se isso é verdade, mas a gente ouve isso falar. Eu que sou professor de física, como eu disse, eu não tenho formação, mas ouço falar. Agora, a grande coisa, eu acho que o pior disso tudo é o seguinte: quando tu não tem um controle efetivo de como tu vai pulverizar, o defensivo cai na planta. Só que não cai na quantidade adequada. Ele cria a praga, seja lá qual for, eu não sei as pragas aí, tá? Cria resistência. E aí tu vai ter que liberar novos produtos para, enfim, né, matar aquele negócio. E aí tu vai criando um ciclo de cada vez coisa mais tóxica. Queira ou não, mata o negócio lá, né? Mata o troço que tá lá, mas chega na gente também. Então a gente tem que pensar que essas coisas acabam chegando no prato da gente, queira ou não. Então a gente sabe, por exemplo, que não tem muito como produzir sem esse tipo de coisa, a gente sabe disso, né? Nem sou eu defensor disso também, mas a gente sabe que também existe um critério mínimo para utilização e que deve ser obedecido. Porque senão a gente vai ficar liberando coisa e intoxicando comida, e isso é um problema. Eu não estou sendo contra, mas eu acho que a gente tem que ter um mínimo de rigor nesse tipo de coisa. E aí entra o conhecimento de quem pulveriza, né? Então, é essa coisa que eu acho que a gente tem que ter consciência. E no caso de vocês aí, tem que ter essa consciência de que isso acontece. Enfim, tá? E é aquela coisa, né? Então, é uma prática bem comum aí e uma situação que tem a ver com a convecção, tá? Mas enfim, pessoal, não sei se me fiz entender aqui. E também não quero entrar em polêmica com relação ao que é ou o que não é. Só para mostrar que o fato de ser carregado tem a ver com a convecção. E aí, claro, as plantas vão criando tolerância, as pragas vão criando tolerância, e cada vez mais você precisa liberar coisa nova aí para, né, enfim, matar o que tem aí e produzir, tá? É isso, de maneira geral, tá? Bom, voltando, tá? E só fechando, antes de eu continuar. Essa discussão aqui, alguém entendem, gostariam de contribuir, sabe como funciona esse negócio de pulverização, ou tá tranquilo, posso seguir? Uhum. Então tá. Agora, veja, pessoal, para coisas mais cotidianas, assim, ó, tá? Isso aqui, ó, por exemplo, ó, é o funcionamento representa, né, o funcionamento do ar-condicionado. Deixa eu ver que imagem é essa aqui. Ah, tá. Representa o funcionamento do ar-condicionado na nossa residência, ó. Quando a gente tem um ar-condicionado, ele emite, ou ele coloca na nossa casa ar, que é um fluido. Então, o processo de transmissão de calor aqui também é a convecção, ó, tá? Agora, como que funciona? Por que o ar-condicionado em geral, tá? A maioria das vezes é colocado na parte alta da residência. Porque o ar do ar-condicionado está a baixa temperatura. Então ele desce e empurra o ar da sala, né, que está na parte de baixo, a alta temperatura e que sobe. E aí produz esse movimento aqui, ó, tá? Então, colocar um ar-condicionado na parte alta da sala, né, melhora a eficiência de funcionamento do ar-condicionado, tá? Claro, né, pessoal, a gente sabe, né, que, por exemplo, os ares condicionados mais antigos, aqueles quadradões barulhentos, assim, que inclusive eu tinha um, tá? Eles muitas vezes eram colocados aqui embaixo, ó, na parte de baixo da peça. Eu tinha um apartamento em Santa Maria que a espera do ar-condicionado, né, era aqui embaixo. Tá, o que que acontece? Funciona assim, pode se colocar embaixo, só que não vai ser tão eficiente quando a gente colocar em cima, porque você, se colocar o ar-condicionado na parte de baixo, o ar a baixa temperatura tende a ficar aqui preso, já que o ar a baixa temperatura, ele é mais denso. Claro que vai refrigerar, mas demora mais tempo. Então, para otimizar o funcionamento, você coloca o ar-condicionado na parte de cima da sala. A mesma coisa, pense, acontece com os congeladores dos refrigeradores, tá? Aquela geladeira, né, que tinha um congelador ali, tinha um congelador na parte de cima por causa disso, né? Porque daí, tendo o congelador na parte de cima, o ar a baixa temperatura desce, empurra o ar que está na parte de baixo a alta temperatura e cria aquele movimento ali.
E aí, claro, né, pessoal, acho que fica claro que você tem que ter as grades do refrigerador limpas para que o ar circule, né? Se você mantiver a porta aberta muito tempo ou as grades com um paninho em cima, como muita gente faz, você vai estar fazendo com que o aparelho consuma mais energia, tá? Em linhas gerais é por aí, tá? Então, esse processo aqui, eu considero a convecção um dos mais importantes aí para vocês, tá? Veja, pessoal, eu vou fazer uma pausa rápida aqui antes de eu começar a irradiação. Eu vou justificar. São as maneiras como o calor é transmitido, mas além de ser, né, as maneiras como o calor é transmitido, isso é importante saber como o calor é transmitido. Isso aqui é muito importante também para quem vai fazer prova de Enem. O assunto que eu vou falar agora, que é o terceiro processo, que é irradiação ou radiação, é um processo que pode não cair ele em si numa prova de Enem, mas muitas vezes ele é cobrado como conhecimento indireto. Tá? Então os caras falam assim, num processo de transmissão de calor, uma onda eletromagnética, aí tu já tem que saber qual onda eletromagnética é, tá? Então, basicamente, assim, ó, é muito importante para quem pretende um dia na vida falar de Enem ou fazer Enem, tá? Saber o processo de transmissão de calor por irradiação e conhecer o que eu vou mostrar agora aqui, ó, que são as ondas eletromagnéticas, tá? Primeiro, vamos começar então com ele aqui. Deixa eu tomar um golinho de água e vamos começar com esse processo aqui. Processo de transmissão de calor por irradiação. Aonde acontece? Sol aquecendo a Terra. É o exemplo mais claro de onde acontece a irradiação. Outro, você no inverno próximo de uma lareira, recebe energia da lareira mesmo que não toque no fogo, tá? Mesmo que não toque no fogo. Principalmente você recebe, eu digo principalmente, eu não digo unicamente, hein? Principalmente você recebe energia da lareira por irradiação, tá? Da chama da lareira por irradiação, tá? Você pode receber pelo ar, né, o calor da lareira. Você pode receber por convecção, mas principalmente você recebe por irradiação, tá? Bom, como que funciona esse processo? A primeira coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: todo objeto acima do zero absoluto, ou seja, acima de 273 graus Celsius, tá, tem energia térmica. Tem energia térmica. Eu tenho, vocês têm, essa garrafa de água tem, o meu copo de café tinha, porque agora já está dentro de mim. Mas, enfim, tinha energia térmica. Então, todos esses objetos, né, que eu citei e tudo que a gente enxerga, estando acima do zero absoluto, estão irradiando energia na forma de infravermelho. Eu estou irradiando infravermelho nesse momento aqui na sala. Tá? Vocês aí estão irradiando. Essa caneca irradia infravermelho, tá? Quando tem o café ali dentro. Tá? E até sem o café, mas com o café irradiar mais. Então, isso é até bem importante falar. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais se irradia infravermelho. Até deixa eu colocar uma imagem aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, isso aqui é uma imagem térmica, né, de uma residência. Esses pontos vermelhos aqui, ó, representam a temperatura da casa. Na verdade, tudo representa a temperatura da casa, mas quanto mais vermelho for, maior a temperatura, maior a irradiação do infravermelho, tá? Então aqui você vai ter, ó, bastante irradiação do infravermelho, uma irradiação mediana, e aqui no céu, menos infravermelho irradiado, tá? Tudo irradia infravermelho. Mas, professor, tá? Como que funciona? Deixa eu ver se eu entendo, assim, como que funciona? O Sol irradia infravermelho, o infravermelho viaja no espaço, chega na Terra e aquece a Terra. Pegando a lareira, ela irradia infravermelho, viaja pela tua sala, pela tua casa, chega no teu corpo e te aquece. Então você recebe o infravermelho na lareira. Agora, que raios é isso? Que raios são essas ondas eletromagnéticas? E que raios é esse infravermelho? Então, eu vou mostrar aqui o que é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui, né, o espectro eletromagnético aqui. Tá aqui. Esse é o nosso espectro eletromagnético. Deixa eu colocar aqui, tá? Ele ampliado para vocês. Pausa, tá? Vou fazer uma pausa aqui. Você não tem que saber esses valores aqui debaixo do espectro eletromagnético, pessoal. Ninguém tem que saber isso. Pergunta se eu sei. É óbvio que eu não sei esses valores aqui, tá? Eu não sei. Mas eu conheço esse conjunto aqui. Eu conheço esse conjunto aqui. Conheço, tá? E depois eu vou falar melhor sobre ele, como ele é organizado, tá? Como ele é organizado. Mas assim, esse é o conjunto das ondas eletromagnéticas, tá? De maneira geral, tá? O infravermelho é uma dessas ondas aqui. E existem diversas outras. Por exemplo, ó, onda de rádio. Acho que todo mundo já ouviu falar de uma onda de rádio.
Aqui eu friso que quando eu falo onda de rádio de TV é a mesma coisa, tá, pessoal? Só o que muda é a faixa de frequência. É a mesma coisa, tá? E uma carrega além, né, do som a imagem, mas ambas são ondas eletromagnéticas. Micro-ondas, tá? Então, essa aqui, clara, você tem na sua casa, por exemplo, um micro-ondas, um forno que utiliza isso aqui. Utiliza uma radiação de micro-ondas. Calma, micro-ondas não é uma radiação danosa para o organismo. Infravermelho, tá? Aqui tá o infravermelho. Eu vou frisar bem, ó, guardem, o infravermelho é a onda de calor. O infravermelho é a onda de calor, tá? Visível. Aqui onde fala visível, pessoal, é a luz do sol, é a luz que a gente enxerga com os nossos olhos, tá? Essas radiações aqui, ó, infravermelhas, micro-ondas, onda de rádio, a gente não enxerga com o olho. A gente só enxerga essa aqui, ó, que é a visível, a luz. Existem outras também que a gente também não enxerga, ó, ultravioleta, raio-x, raio gama. Inclusive é muito interessante a gente pensar um pouco nisso. Olha aqui, ó. Existe uma infinidade de radiações. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. A maior parte das radiações que estão correndo ao meu redor, eu não enxergo. Nesse momento aqui, é certo que tem uma onda de rádio no ambiente, mas não estou enxergando. É certo que tem ultravioleta ali no pátio, onde eu estou vendo a luz do sol, mas eu não estou enxergando. Ou seja, os nossos olhos, eles enxergam muito pouco do que nos cerca. Isso é a primeira coisa. É um detector de radiação visível, mas não consegue detectar as demais radiações que estão presentes no universo. Isso é muito importante a gente entender também. Os nossos sentidos, eles são muito limitados para a detecção dessas coisas, tá? Então, sempre que a gente faz as coisas baseadas nos nossos sentidos, a gente tende a errar. É isso que a gente chama de pseudociência, tá? Muito bem. O que vai acontecer aqui? Isso é um dos fenômenos, um dos fatores que gera a pseudociência, melhor dizendo, tá? Aqui, só para a gente ter claro, ó, infravermelho, tá? Essa é a radiação, então, responsável pela transmissão do calor. Essas outras aqui, elas têm utilização ultravioleta, né? A gente sabe para o que onda é aquela que a gente se protege com protetor solar, que é uma radiação ionizante, pode, né, enfim, causar dano aí na pele, essa coisa toda, raio-x, para produzir imagens, radiação gama. A radiação gama aqui, para quem não conhece, ela é utilizada nos processos de esterilização. Então, por exemplo, assim, tá? Ela é uma radiação proveniente de decaimento de núcleos, tá? Ela é utilizada, por exemplo, para esterilização do leite longa-vida, tá? Pega uma caixinha, faz esse exercício aí, tá? Pega uma caixinha de leite desses de mercado, longa-vida, e vê ali atrás como é que ela é esterilizada. Basicamente é utilizada a radiação gama. Calma que ninguém vai virar o Hulk, porque, enfim, né, tá tomando leite esterilizado com radiação gama. Você utiliza a radiação, esteriliza o leite e não acumula a radiação no leite, fica tranquilo. Tá? Existia muito mito com relação a isso quando essas coisas começaram a ser estudadas. Não existe isso, tá, pessoal? Ninguém vai comer, né, comida aquecida no micro-ondas e vai virar alguma coisa porque comeu isso. A radiação, ela atinge o alimento, aquece o alimento, quando você desliga o forno, não tem mais a radiação. A mesma coisa acontece com a radiação gama aqui. Tá? Ela não é cumulativa. Tá? Tem que deixar isso bem claro aqui para não haver problema. Tá? Agora, infravermelho, então, é a onda de calor. Tá? Bom, enfim, agora, só para a gente entender. Ó, isso aqui seria um termômetro de infravermelho. O que ele faz? Ó, como eu disse, estou a 37 graus Celsius, mais ou menos. Então, eu estou emitindo infravermelho. Eu estou irradiando infravermelho. Vocês não enxergam o infravermelho, mas eu estou irradiando. Só que esse termômetro aqui, ó, é sensível ao infravermelho. Aí aproxima o termômetro de mim e aí mede a minha temperatura. E eu vou voltar a falar nisso que eu sei que eu já falei aqui. Gente, o termômetro é que recebe infravermelho de você, não o termômetro que manda um laser na tua cara. Tá? Então ele não faz mal nenhum para você. Tá? E nem você faz para o termômetro, porque também o infravermelho não vai ser suficiente para derreter o termômetro. Então, assim, essas coisas que a gente ouve por aí, que a gente vê propagando, né, pelos meios de comunicação e pelas redes sociais e tal, isso aí, cara, a gente tem que ter muito critério, tá? Para não cair no conto, pessoal. Então, assim, isso aqui, né, é um termômetro que recebe radiação, não que emite radiação, ele não detona a sua hipófise. Tá? É isso, deixando claro aqui esse negócio. Bem, só para a gente finalizar, pessoal, as câmeras de filmagem noturna, aquelas imagens de filmagem noturna, elas não filmam luz. Por que não filmam luz? Vou pegar aqui um exemplo. O meu, eu não vou mexer aqui porque está conectado carregando, então não vou tirar daí. Mas pegar meu celular, por exemplo, ele não vai conseguir filmar de noite e eu ter uma imagem nítida das coisas. Por quê? Porque de noite a quantidade de luz visível é muito baixa.
Meu celular é um dispositivo utilizado para filmar luz visível, mas não tem luz visível de noite. Então não fica uma imagem boa. Uma câmera, por exemplo, de filmagem noturna, ela filma o que você emite a partir da sua radiação térmica. Ou seja, uma câmera de filmagem noturna, ela filma o infravermelho que você está irradiando. Tá? Então, basicamente é isso. Essa radiação é que é filmada por essas câmeras, elas são sensíveis ao infravermelho. Tá? Acho que sobre a radiação, só tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. O fenômeno da radiação ou irradiação, tá, pessoal, é, como eu disse, o fenômeno responsável pelo aquecimento da Terra. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, tá, de como funcionaria isso. Tá? O Sol, ó, aqui eu vou pausar, tá? Vou tomar um golinho de água, vou dar um tempo para vocês reconcentrarem aqui. Então, ó, reconcentra. Então, olha aqui, ó, aqui está o Sol. Então, o que acontece? O Sol emite infravermelho, tá? Esse infravermelho, essa radiação, essa onda eletromagnética chamada de infravermelho, ela vem do Sol e entra na Terra. E aí aquece a Terra. Só que acontece o seguinte, ó, o raio entra na Terra como energia, né, na forma de calor. Só que quando bate aqui, por exemplo, nos prédios, na Terra, nos objetos aqui, parte do calor é refletido, tá? E algum pouco do calor escapa aqui, ó, tá? É isso. E aí a Terra, ela fica tranquila, tá? Ela cria esse ambiente em que é possível a vida. Aí esse fenômeno, gente, a gente chama de efeito estufa. Esse aqui é o efeito estufa. E a gente chama de efeito estufa porque é o mesmo fenômeno que acontece nas estufas, que vocês tão bem conhecem e tanto trabalham. Então, a luz do Sol entra na estufa, tá? Ela bate, né, nas plantas que estão ali dentro, no que tem dentro da estufa, parte da energia é refletida e a estufa fica quente. Ela aquece ali dentro. Só que acontece o seguinte com a Terra. Tem um negócio acontecendo. A queima de combustíveis fósseis, petróleo, por assim dizer, carvão, mas principalmente petróleo, eu acho, né, produz gases que se acumulam na atmosfera terrestre, tá? Esses gases que se acumulam na atmosfera terrestre, eles fazem com que a atmosfera fique mais espessa. E aí, essa radiação, ou essa parte da radiação que escaparia naturalmente, lembra, ó, o infravermelho bate, reflete e sai um pouco para fora. Tá? Só que como a atmosfera está espessada, mais grossa, pelo acúmulo de gases, né, proveniente da queima de combustíveis fósseis, então esse infravermelho, parte desse infravermelho que ia sair para fora, não sai e fica preso aqui. Fica preso. Então o que acontece como um todo? O efeito estufa se agrava. O efeito estufa, ele naturalmente acontece, mas com a poluição ele se agrava. E aí a Terra, a temperatura global como um todo, tá? Ela aumenta. E aí muda todos os regimes de chuva, muda todos os regimes, por exemplo, de transmissão de calor em escala global, muda tudo. Pessoal, para vocês terem uma ideia de como isso é grave, né? Para vocês terem uma ideia, olhem aonde hoje a gente consegue produzir uva. Você sabe onde é que tem plantação de uva no Rio Grande do Sul? Plantação de oliveira no Rio Grande do Sul? Vocês que são técnicos agrícolas, você sabe onde é que produz uva e oliveira no Rio Grande do Sul? Vocês podem me dizer, saberiam dizer, sim, não? Deixa eu ver o que está escrito. Não lembro. Cara, assim, ó, uva está sendo produzida em Livramento. Na entrada da cidade de Livramento tem um selo, tem uma parreira lá, tem uma vinícola lá. Uva. Aqui, cara, quando você vai aqui, ó, pega a BR-290 ali, tá? Passa a Rosário do Sul, você já vai ver ali plantação de negócio agora eu acabei de falar o nome da azeitona, como é que é o nome do negócio aqui, meu? Da oliveira, tá? Então você já vai ver plantação de oliveira. Aqui fica um negócio bem claro, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Vocês que são técnicos agrícolas, se antenem disso. A região de Bagé, tá, que é o bioma Pampa ali, ó, tá? Já tem muita região produzindo vinho e oliveira. De onde são originariamente essas coisas, vinho e oliveira? Onde é que vem? Onde é que se produzia vinho e oliveira? Na Grécia, né? Na Espanha, em Portugal, clima mediterrâneo. A gente já está com um clima superaquecido que permite fazer isso. Vocês estão me entendendo?
Basicamente é isso. Então isso acontece. Existe uma sucessão ecológica acontecendo. E isso é grave. Porque todo o bioma pampa, por exemplo, está sob ameaça. Se vocês pararem para pensar. E qual é a consequência disso? Olha, eu não sei como, né, a gente vai lidar com isso, mas eu sei que a gente vai ter que pensar em fontes de energia que são mais sustentáveis. Não sou eu que vou dar a solução. Mas a gente tem isso claramente. Inclusive as culturas já estão mudando, se adaptando ao que você consegue produzir. Aliás, se você não teve a oportunidade ainda de conhecer essa região de Bagé ali, se não teve a oportunidade de conhecer as culturas que são produzidas ali, eu vou dar uma sugestão para você, como exercício, tá? Faz assim, ó, quando tiver oportunidade, vai e descobre o que eu vou falar. Então, assim, descobre, tem fábricas, azeites de oliva de alta qualidade, artesanais, de exportação, produzidos na região de Bagé. Eu não sei, aqui se você chegar na Peruso, aqui, ó, tá? Tem azeite ali, é só olhar os azeites de oliva. Azeite da região, tem 2 ou 3 marcas já de azeite de oliva caro, produzido na região de Bagé, artesanal. Tem um até bem famoso, que eu não vou falar a marca aqui, para não dizer que eu estou ganhando alguma coisa, que é da região de Bagé ali. Você vai ver, tem 2 ou 3 tipos ali. Inclusive, um desses dali foi o que ganhou premiação, assim, sabe? Bom, enfim. E vinho. Então você tem, por exemplo, ali na entrada de Bagé, você tem vinícolas, assim, casas que produzem vinho em boa qualidade também. Isso é consequência da mudança global de temperatura, porque isso não era produzido aqui há algum tempo. Um outro fenômeno que a gente percebe na nossa região e que é bem claro e que tem a ver com o agravamento do efeito estufa, pela emissão de poluentes, é basicamente o quê? A desertificação. Que a gente sabe que acontece. Então, não precisa falar para vocês. Quem vai ali para o passo, olha para o lado ali à esquerda. Não sei quem é que mora ali no passo, mas quem olha para o passo à esquerda vê o areião acontecendo ali. E aquilo ali tem a ver com isso. Mau uso da terra, obviamente, né? E, claro, né, o aquecimento como um todo. Então, é uma sucessão ecológica grave acontecendo. O que vai ser feito com aquilo, não sou eu que vou dizer. Eu não tenho conhecimento para isso. Mas mostrando que, basicamente, o agravamento do efeito estufa gera esses fatores. Agora, como técnicos, eis um nicho de mercado que você pode aprender. E é bem interessante, inclusive, sobre isso, tá? Aprenda um pouco, se você se interessar sobre isso, leia um pouco sobre a produção de azeite, porque a região está crescendo nesse sentido. A região de Bagé, que não é uma região tão longe de Alegrete, está crescendo. Então você pode, de repente, se colocar nesse mercado e se interessar por isso também. Porque muitas vezes a gente se interessa muito pela carne, por não sei o quê, mas tem outras culturas que hoje surgem como alternativas também, aí que você pode se inserir. Vinho é uma coisa interessante de estudar também. Então, pense nisso aí como uma possibilidade de colocação, tá? Se é que você julga que isso é importante falar, tá? Mas enfim, é só para você saber isso, tá? Só fazendo uma pergunta, pessoal, rapidamente, antes de fechar a aula aqui. 2 perguntas, na verdade. A primeira coisa aqui, fica alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. A outra pergunta, então, que eu faço aqui, assim, ó, vocês sabiam dessa história, por exemplo, que se produz oliveira na região de Bagé ali? Se produz azeitona e azeite de oliva nessa região de Bagé ali? Conheciam, tinham essa informação já ou não? Olha, Leonardo e Letícia, o Gabriele também ele falou, é bem importante vocês se interarem sobre isso. Aqui, tá, eu tenho o Guilherme sabia, o que acontece? Tem o meu cunhado, que é casado com a minha esposa, ele é técnico na ETERG, em Caçapava. A ETERG é o IFE do estado, vou falar desse jeito, a Escola Técnica do Estado do Rio Grande do Sul. É mais ou menos o que vocês fazem aí, tá? Só que é do estadual. E ele trabalha com isso. Então, ele produziu, inclusive, um azeite, né? Ele conseguiu, com os amigos, plantar um pouco de oliveira, colher o azeite e levar na fábrica que tem em Caçapava. Aí ele fez o seguinte brique com os caras. Ele pegou o azeite, né, a oliveira, a oliva, levou na fábrica, e aí ele deu um tanto para a fábrica, deixou um tanto lá para a fábrica, e o resto ele tirou para ele em azeite, tá me entendendo como é que é? Cara, eu tava agora há pouco tempo, era um azeite, eu adoro azeite, eu sou suspeito para falar, porque para mim, assim, ó, azeite, além de ser uma coisa deliciosa, é saúde. Para mim, né? Tem gente, eu sei que não gosta, isso não, enfim, eu vou brincar aqui, tem gente que gosta de bife de fígado, então é aquela coisa. Mas enfim, eu adoro azeite. Era um azeite de altíssima qualidade. Tu abria assim, ó, perfumava o ambiente, assim, porque foi tirado rapidamente, levado direto para a fábrica, e aí o prensagem de extração a frio aconteceu rapidamente, então a acidez do azeite era muito baixa, menor que 0. Para o azeite ser extra virgem, a acidez tem que ser, pelo que eu sei, menor que 0,5%. E ali tu conseguia uma acidez e um índice de peróxidos muito baixo. Então a acidez era da ordem de 0,1 a 0,2%. E o índice de peróxidos, que é coisa que azeda o azeite, vou falar desse jeito, deixa o azeite ruim, muito baixo também, pela rapidez com que é feito.
se informem. É bem interessante saber sobre isso, tá? Enfim. Bom, eu acho que sobre a aula de hoje, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, era isso, tá? E não tem muito mais a falar. Aí, então eu deixo a gravação depois para vocês, pessoal, e aí a gente, na sequência, vai se falando, tá? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou interromper a gravação aqui, tá, pessoal? Pra gente. Vou parar a apresentação, primeira coisa. E aí eu vou interromper a gravação, então à tarde eu vou tentar disponibilizar para vocês a gravação e o material.